Toda glória, toda honra e todo louvor pertence ao Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus bendito eternamente. Amém. Eu quero aproveitar que estou chegando até você para ler a palavra que encontra-se em Lucas, capítulo 23, e eu quero ler o versículo 33. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo 33. Mas eu quero aproveitar que estou chegando até você para conversar, pedindo que você se inscreva no canal e deixe o seu like, eu gostei, e não esqueça de deixar o seu comentário. Então, leiamos a palavra. E quando chegar ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre esse drama tremendo, a crucificação. A crucificação era uma condenação dada pelo Império Romano aos malfeitores, considerados piores. E Jesus foi crucificado. Jesus não era um malfeitor, meus irmãos. Jesus era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. E nós, se voltarmos ao passado e olhando para atrás, para o passado, olhar assim por visão, por cabeça, por ideia, um pensamento, e podemos visualizar o monte, neste momento visualizaremos com 3 cruzes. Lado direito, um malfeitor. Lado esquerda, outro malfeitor. Então, neste dia, foi um dia de crucificação de acordo com a lei romana. E no centro dessa crucificação estava o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, vamos perguntar, porque ele que nunca pecou, nunca maldisse alguém, foi crucificado, foi condenado. E aí nós temos que fazer uma reflexão. Deus, mediante as palavras do próprio Senhor Jesus, e Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Aparentemente, estavam cumprindo a lei romana, mas mesmo desta lei romana, Jesus não podia ser condenado porque ele não fez mal algum, mas ali foi um tremendo complô dos sacerdotes que desabou na pessoa de Jesus. Mas era preciso ele ser crucificado, ele ser morto, tinha que derramar o sangue, porque nós encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 25, e Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para que pudéssemos ter redimido. Nós éramos o culpado e agora somos o justificado. O justo foi crucificado pelos meus pecados, pelos teus pecados. E diz a palavra que ele morreu
para perdão dos meus pecados, porém ressuscitou para a justificação de nossos pecados. Meus irmãos, se Jesus não tivesse morrido, não tínhamos esperança. Que esperança tínhamos? Teríamos de ficar para sempre condenados à servidão do império cruel de terror de Satanás. Mas Jesus se levanta, é a semente da mulher, e com a sua morte está ferindo a cabeça da serpente. O reino de Satanás é um império que a liderança está com a cabeça ferida, daqui a pouco vai acabar. Mas você não é para ficar na liderança de um império, que o chefe desse império tem a cabeça ferida, não. Você é para estar debaixo da liderança do Filho de Deus, que Deus com todo poder tirou-nos da potestade das trevas e nos transportou para o reino de luz, o reino de amor. Isso é muito importante, meus irmãos. Mas tudo isso começa lá no Jardim do Éden, no começo. O homem pecou e até hoje o homem continua ainda negando, desobedecendo a Deus. Ele não crê, faltou fé. Ali na cruz, olhando, foi um problema da falta de fé, do tropeço do nosso primeiro pai. E agora Deus está vindo em retorno para nos trazer para a paz. Por isso a palavra nos diz que é tão importante isso. Deus estava em Cristo ali, reconciliando com nós o mundo reconciliando os homens com Deus. Nós estávamos fora da reconciliação, não tinha esperança, não tinha paz, mas agora você tem paz, você tem esperança. Meus irmãos, ele morreu pelos nossos pecados, mas a palavra diz que ressuscitou para perdão de pecado. E por incrível que você entender, a nossa salvação está imbuída dentro de um princípio também espiritual de ressurreição. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos sendo ressurretos, porque a palavra nos diz que nós estávamos mortos em pecado e ofensa, mortos, sem crer, separado de Deus. Mas em Jesus ele nos ressuscitou. Então, graças a Deus num sentido, pela crucificação. É pela crucificação, pelo sangue, que você é salvo, porque sangue fez expiação. Expiação significa aproximar o homem de Deus, tornar agradável de Deus. Pecado coberto. O teu pecado, o meu pecado está coberto dentro do propiciatório. Mas não vou pensar o propiciatório judaico lá no Velho Testamento, não. Vamos pensar mais além, o santuário celestial, o propiciatório celestial. Pelo poder do seu sangue, ele nos reconciliou com Deus. Portanto, meus irmãos, nós vamos ter uma coroa de glória, mas ele teve uma coroa de espinho. Nós vamos ter bênção, vamos andar nas ruas de ouro, mas ele foi preso. Ele saiu de Jerusalém carregando as cruzes às costas. Que o Senhor te abençoe. Pense na crucificação de Jesus, mas para você tem uma bênção, tem a vida eterna, um futuro brilhante. Fique na paz, fique na esperança, fique na presença dele, fique até certo ponto, diga, aos pés da cruz. E aos pés da cruz vem graça, vem bênção, vem alegria, vem salvação. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. E eu quero orar. Pai eterno, Deus de poder, Deus das misericórdias, Senhor, te agradecer pela salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Dá-nos graça que consigamos e continuamos nessa carreira, Senhor, até a tua volta, Senhor Jesus, para entrar nas mansões celestiais. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.